Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro, nosso primeiro episódio da AMPcast, o podcast da Associação Médica de Pelotas. Estamos iniciando uma nova atividade na nossa associação médica, junto com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Esse podcast para os nossos médicos, para os nossos alunos, nossos residentes, enfim, para todas as pessoas que estão assistindo. No momento estou na presidência da Associação Médica de Pelotas. Meu nome é Silvio Luiz Reis, sou ginecologista e obstetra. Aqui comigo estão os colegas de diretoria, meus amigos, Dr. Valdemar Ilau Barbosa e Dr. Felipe Kwiatkowski. Acertei o nome, né? Esse será mais um canal da nossa associação médica para conversar com os nossos parceiros, com os nossos alunos, com os nossos colegas, enfim, com a comunidade em geral. Em cada um dos nossos momentos, abordaremos diversos temas importantes para a nossa classe médica, para as pessoas, para a população em geral. Nossa associação médica completará esse ano 84 anos. Foi fundada em 7 de novembro de 1940. Vejam vocês que a população de nossa cidade, na época, era 41.236 pessoas. 41.236 pessoas. Com uma área, uma extensão territorial muito maior, porque Pelotas foi desmembrada ao longo do tempo, onde perdemos o primeiro distrito que se emancipou de Pelotas foi o Capão do Leão, hoje uma cidade próxima à nossa cidade. Depois foi o Morro Redondo por último foi o Arroio do Padre, que o Arroio do Padre foi o último. Antes do Arroio do Padre, nós tivemos a emancipação da Vila Arthur Lange, que é hoje a cidade de Turuçu. Então, perdemos uma área importante em extensão territorial e hoje nós temos uma população de aproximadamente 343 mil pessoas. Em 1940, um grupo de médicos abnegados, um grupo de médicos que vieram dos mais diversos locais, tanto do Estado como de fora do Estado, e acharam a necessidade de se unir, tanto para a parte científica quanto para a parte social. E resolveram, então, criar, na época, a Sociedade de Medicina de Pelotas, funcionando precariamente numa das salas cedidas da Biblioteca Pública Pelotense. E ali, então, tivemos aqueles líderes da época. O primeiro presidente foi quem idealizou essa associação médica, que foi o Dr. Franklin Oliveira Leite, acompanhado do Dr. José Otônio Xavier, Álvaro Osório, Orlando Azevedo, Avelino Costa. E deram início, então, às atividades científicas e sociais. As atividades científicas porque quanto mais houvesse a união dos médicos para muitas vezes se ajudarem, se auxiliar para o diagnóstico e para o tratamento dos pacientes, seria muito melhor, como é até hoje. Nós temos as diversas especialidades. Na época, o médico praticamente fazia tudo, né? E hoje nós temos as diversas especialidades e que a gente se socorre uns dos outros quando se necessita de uma área específica, porque nós não temos conhecimento em tudo. E os anos foram sucedendo e essa associação médica cada vez foi crescendo mais e hoje nós já estamos com 84 anos de trabalho em prol da saúde de Pelotas, em prol dos nossos pacientes, aumentando os nossos conhecimentos técnicos, científicos, mas não podemos deixar de lado a parte social, para reunir, agrupar as nossas famílias num ambiente saudável, em diálogo, enfim, convivência social.
Então, esse uma apresentação da nossa associação médica. Cada ano, cada 3 anos, nós temos uma nova diretoria. Nós estamos ainda, não completamos o 1º ano da nossa diretoria, e com muitas atividades científicas em andamento. Então, nós somos gratos por termos os 23 departamentos, são as áreas específicas, em que os coordenadores dos departamentos estão com um desenvolvimento na parte científica muito bom. E na parte social nós também temos as nossas atividades. Me chamou a atenção que em 1940, né, faz tanto tempo, eu fico imaginando como era a medicina naquela época, né? Será que é uma das sociedades mais antigas que tem no nosso país? Acredito que sim, né? No estado com certeza, eu acho, né? Não sei de... Nós somos mais antigos do que a própria Associação Médica do Rio Grande do Sul, que é a ANRIGS, né? Então, isso aí nos gratifica, ou seja, em Pelotas começou o berço do associativismo. Eu sou muito... defensor da ideia. Defensor, adepto ao associativismo. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu não posso trabalhar sozinho, eu tenho que trabalhar junto com alguém, não é? Então, a mesma coisa na associação médica. Eu acho que quando eu estava terminando o curso de medicina, me apresentaram as diversas coisas que eu deveria fazer depois. Entrar para a associação médica, me registrar no CREMERS, entrar para o sindicato médico, ou seja, nas associações. Ou seja, nós seremos muito fortes se estivermos unidos. E foi uma das primeiras coisas. Então, hoje, eu vou completar 47 anos de formado e o tempo que eu tenho de associativismo na associação médica. Hoje nós temos em torno de 1.700 médicos em atividades em Pelotas e associados, nós temos 555 médicos associados na nossa associação. É um número bem expressivo, né? Um número bem expressivo. A percentagem ainda... E estamos procurando mais. Eu acho que os jovens têm que aderirem mais. E estamos com uma ideia de fazer com que a nossa associação médica também estenda a sua atividade, além da atividade científica e social, a parte esportiva. Então, através da parte esportiva que nós vamos fazer um congraçamento entre os colegas, entre os amigos e entre as famílias. E isso nós vamos trazer, com certeza, mais jovens médicos para a nossa associação. Foi criado, nós temos na associação, tínhamos 2 ligas, a de clínica médica e a de ginecologia e obstetrícia, funcionando ativamente. A partir de outubro, quando assumimos, foi criada, então, a Liga de Dermatologia, a Liga de Cirurgia, né, a Liga de Anestesia e Urologia e, mais recentemente, a Liga de Traumatologia. Essas ligas têm a função e a finalidade de agregar os alunos, com aulas praticamente todos os meses em assuntos da atualidade. Então, é uma atualização constante para médicos, alunos e residentes. E foi graças à ação dos médicos e empreendedores dessa associação médica que, em 1960, começaram as tratativas para a criação de uma faculdade de medicina em Pelotas. Talvez muitos não saibam que essas 2 faculdades de medicina fundadas em Pelotas, teve a mão muito forte desses médicos da Associação Médica de Pelotas. E assim, então, em 1962, começaram os 2 cursos. Na antiga Faculdade de Medicina Leiga de Pelotas, hoje a Faculdade Federal de Medicina, da Universidade Federal de Pelotas, e a Faculdade Católica de Medicina, que hoje é da Universidade Católica de Pelotas. Então, foram 2 grandes criações, né, para a cultura da cidade, para o desenvolvimento de nossa cidade. E a Católica, é bom lembrar que foi também uma grande contribuição do Dom Antônio Zátera, que era um idealista, um homem que sonhava e pensava alto, pensava grande, e batalhou muito. Nós sabemos, nossa turma sabe
das batalhas que o Dom Antônio enfrentou indo para Brasília, sentando nos corredores de vários ministérios, com uma marmitinha, com uma garrafa térmica, com café com leite. E aí ele ficava tomando chá de banco, porque era comum. Né? A turma dos cargos altos dava chá de banco em Dom Antônio, e ele humildemente ficava ali com a grandeza que era própria dele, porque ele era grandioso como pessoa. E ele foi lá, enfrentou, conversou, abençoou muita gente e obteve o apoio para a fundação da nossa Faculdade de Medicina, da Católica. Por isso que depois veio o nome da Liga, né? Porque não era católica, enfim. Mas todos com o mesmo objetivo e formando gente maravilhosa que está pelo mundo todo aí. A importância da Associação Médica justamente na fundação dessas duas universidades, na faculdade, tanto a católica quanto a federal, né? E quanto a gente já passou nesses anos, né? Desde 1962 até agora, quantos egressos já tiveram que estão carregando o DNA da Associação Médica para o resto do Brasil, né? Então, ver a importância que essa associação tem e é uma associação que até hoje tem esse objetivo, carrega na estrutura esse objetivo de agregar. E eu, como um dos mais recentes aqui da associação, eu sou associado há pouco tempo, acho que uns 2, 3 anos eu sou associado, conheci muita gente, muitos colegas que eu não tinha o contato, justamente nas nossas reuniões científicas. Então eu vejo que a importância também em agregar os colegas, conhecer colegas novos, a proximidade, né? Eu não tinha proximidade com o senhor, por exemplo, agora nós somos mais próximos, né? E a medicina hoje, ela tem um papel diferente do que tinha um tempo atrás. Eu acho que a medicina agora ela passou a ser mais horizontal. É importante você discutir multidisciplinarmente, conversar com um médico radiologista para identificar melhor aquela lesão, discutir com o médico da minha especialidade, por exemplo, da oncologia clínica, qual a melhor terapia para determinado caso, né? É importante discutir a fisioterapia de reabilitação desses pacientes. Então eu vejo que a nossa associação tem esse papel. E além disso, coisa que eu achei super importante nas nossas aulas de atualizações, como é bom saber sobre vacinas, por exemplo, né? A nossa aula de vacinas foi maravilhosa. Uma aula que trouxe um especialista, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, para nos trazer atualidades, coisas que a gente não tem muito conhecimento. Então acho importante agregar, conhecer pessoas, agregar conhecimento, e essas aulas contínuas só fazem enriquecer principalmente os novos que estão chegando aí para a sua formação, né? Em primeiro lugar, meu colega, vamos corrigir uma coisa. O senhor está lá em cima. Tá? O senhor é lá o papai do céu. Mas isso faz parte, eu sei, faz parte da educação da pessoa, um homem muito educado. Mas eu quero complementar e aproveitar um gancho que o doutor Felipe passou. O entrosamento entre médicos. Eu tenho uma conduta, os que me conhecem, os pacientes, familiares, sabem disso. Quando eu indico, peço parecer, por exemplo, de um cardiologista ou de A, B ou C, eu faço questão de encaminhar para aquele colega que me vai dar retorno. Se ele não me dá retorno, não serve para ser parceiro no cuidado daquela pessoa. Porque isso é uma coisa que a gente insiste muito em todos os encontros, que os médicos conversem a respeito do seu paciente. Porque não está certo. Cada um faz feedback, né? um feedback. Senão um põe um remédio, outro tira o outro fármaco, outro faz uma mistura, não respeita certas associações, porque ele sabe o que está fazendo, mas não sabe o que o outro está pensando. Então é fundamental que os médicos conversem e que os jovens estudantes, os acadêmicos, aprendam a fazer isso desde cedo. Assim como eles procuram seu professor para se aconselhar, como profissionais, conversa com outro colega. Porque isso não é prova de inferioridade, muito pelo contrário. Isso é uma prova de maturidade e de equilíbrio. Porque o nosso objetivo é a segurança do paciente, acima de tudo, não é? É para isso que nós nos encontramos, é para isso que nós nos preparamos. Defesa da vida, segurança do paciente. O Valdemar falou uma coisa importante agora que me chamou a atenção. Nós que somos mais antigos, né, Valdemar? Temos mais juventude nas costas.
o médico antigo, ele era formado de uma maneira bem diferente da atual. Então ele era para tudo. Ele atendia criança, ele atendia adulto, ele atendia senhoras, ele atendia idoso, enfim. Com o passar do tempo, foi a medicina evoluindo de uma tal maneira que não era possível que alguém fizesse tudo. Então começaram as especialidades. E dentro das especialidades, Valdemar tocou num assunto muito importante. Nós recebemos pacientes que vêm, que eles têm o cardiologista, ou tem o pneumologista, ou tem o reumatologista, e cada um faz o seu atendimento, a sua prescrição, e é importante que essas especialidades se comuniquem entre si para não haver uma somatória de diagnósticos diferentes e de terapêutica. Então, muitas vezes nós coincidimos com muitos repetição de medicação que não precisava. Às vezes o paciente vem, que se trata com um psiquiatra, com 3, 4 ansiolíticos, com 1 ou 2 antidepressivos. Para aí um pouquinho, vamos cuidar e juntar isso numa coisa só. Então, o diálogo entre os colegas, isso eu acho de uma importância... Doutor Silvio, hoje, na era da comunicação digital, na era do WhatsApp, não tem mais motivo ou desculpa para dizer que não teve tempo. Manda uma mensagem. O colega vai receber e no momento que ele puder, ele vai dar resposta. É simples. É muito fácil. É só querer. É uma nova cultura. Eu vejo que tem muitos colegas que trabalham muito em consultórios e não têm o dia a dia intra-hospitalar, assim como cirurgiões trabalham no hospital e não têm o dia a dia em clínicas. Então, eu acho super importante essa comunicação, essa troca de experiências, né? Cada um tem a agregar e acho que quem ganha é o paciente, né? Doutor Silvio, o que o senhor acha aí que a sociedade de Pelotas e região ganha com a nossa associação? O que o senhor acha que a gente pode contribuir para eles? Olha, eu acho que a associação médica está inserida na cidade. Nós estamos junto com os hospitais, nós estamos junto com as nossas entidades de classe, né? O CREMERS e o CIMERS, nós estamos junto com a prefeitura. Nessa época agora que nós passamos por esse problema sério de enchentes, nós estamos junto com a prefeitura tentando auxiliar da melhor maneira. No período da pandemia, da mesma forma, a Associação Médica se fez presente em todos os acontecimentos e atendimentos que foram necessários e que foram solicitados. Então, nós estamos realmente inseridos na comunidade no sentido de quê? De propiciar ao paciente, às pessoas e aos pacientes, uma melhor qualidade de vida. Falaste bem, Felipe, antes, quando nós tocasse nas nossas atividades científicas em relação às vacinas. Foi uma palestra excelente, foi muito bem acolhida, muito bem ministrada. Tivemos sobre a dor também, o colega que veio de Porto Alegre falar sobre a dor aqui, foi muito bom. Ultimamente tivemos também aquela última palestra sobre a espiritualidade, né? E sobre o outro tema junto. Paliativismo, né? Então, medidas paliativas, né? Dentro da medicina, o paciente em fase terminal, o paciente que está padecendo de uma patologia crônica, enfim, foram de uma qualidade as palestras. Isso nos trouxe um enriquecimento nos nossos conhecimentos. Como é importante a gente manter a atividade científica viva dentro da associação. A gente sabe como é difícil organizar uma aula e juntar profissionais, porque todo mundo tem a sua rotina, todo mundo tem seu horário de trabalho, e juntar num horário nobre, no horário que a gente poderia estar chegando em casa, juntar aquele número grande de profissionais, como é bom quando acontece, né? E como é importante, como a gente deve valorizar cada departamento. Dentre os 23 departamentos, cada um organizando 1 ou 2 aulas no ano, como fica bom para a gente, né? Como fica grandioso, enriquece, agrega conhecimento e principalmente aproxima os colegas, né? Eu vejo que algumas cidades, eu fiz a formação de medicina aqui em Pelotas, depois fui morar fora, em outro estado, e a gente via que os hospitais, médicos que trabalhavam em determinado hospital, não trabalhavam neste determinado hospital. Então existia uma segregação, uma separação dos grupos, assim, né? E eu vejo que a associação aproxima. Todos trabalham nos hospitais, conversam, discutem para um bem comum,
que é o paciente, que é o motivo da gente ser o que é O hoje. que é hoje, é verdade. E o Dr. Silva há pouco falou sobre, não citou o nome, o título, mas foi o primeiro simpósio de bioética da Associação Médica em parceria com o Sindicato Médico. Foi um sucesso extraordinário. Quem esteve lá testemunhou, vivenciou. Foi numa sexta-feira à noite, o sábado pela manhã foi casa cheia. E assuntos que realmente provocaram, né? Porque o tema morte, sofrimento, isso é algo muito forte sempre, né? Que provoca muito debate, provoca emoções, mas foi extraordinário. Eu acho que foi um dos momentos mais bonitos que tivemos esse ano. Além dos outros, né? Sim. E a proposta, né, doutor Silvio, doutor Felipe, é que a partir do ano que vem façamos um evento por semestre. O Sindicato Médico está fechado com essa proposta, então vamos fazer 2 eventos de bioética por ano. E a impressão que eu tenho é que a bioética não é mais estimulada na formação acadêmica. Parece que não se discute mais isso. Quando deveria estar discutindo muito. Muito. Eu lembro que na formação de escola, eu posso estar falando aqui uma bobagem, mas nós tínhamos uma educação moral e cívica, Sim. né? E na faculdade eu acho que deveria ter bioética como Sim. cadeira base, assim, né? Porque a ética faz parte do nosso dia a dia e como é importante essa Sim, cadeira. é muito mais importante discutir estes temas do que debater moral e cívica como uma finalidade ou ferramenta ideológica, que não deve fazer parte da formação médica. Quer estragar o trabalho médico e o relacionamento médico-paciente entre médicos, coloca ideologia no meio. Não pode. Não pode. Cada um tem as suas escolhas e cada um deve ser respeitado pelo que escolhe, né? Mas nós defendemos a vida. O resto é conversa. A vida. A qualidade da vida e do atendimento do paciente, cuidado. E se alguém nunca passou pela posição de estar doente, um dia poderá passar. E eu digo sempre, inclusive, que seria interessante que todos os jovens médicos, em algum momento, passassem pela posição de paciente. Estar no outro lado da mesa para ter uma experiência. Por uma coisa simples que fosse, para ter experiência do que significa sentir-se frágil diante de uma ameaça. Porque todo diagnóstico tem o potencial de trazer angústia, né? Uma das coisas que as pessoas pensam quando vão consultar é assim: tomara que o médico não encontre nada de grave. Ele vai, mas sempre receoso. Que notícia eu vou receber? Tá? Então, eu acho que é por aí o caminho. Estamos bem, estamos no caminho certo. Acho que a associação faz jus à sua história. E esse simpósio de bioética foi tão importante porque sacudiu com todos. Todo mundo. Desde médico até os alunos que estavam presentes, das diversas especialidades. Por quê? Porque mexeu num vespeiro que ninguém quer falar. Claro. Não é? Então, é aquela coisa... Os médicos que trabalham em unidade de terapia intensiva, né, que lidam com a parte mais grave das patologias, com o lado mais grave de uma doença, e como enfrentar o paciente que está ali impotente diante de um ser que tenta resolver o problema dele. Como esse médico vai se posicionar diante dos familiares para colocar para os familiares aberto, sem voltinhas, sem mentiras, sem explicações. Quer dizer, o importante é... Eu sempre falo, quando era professor na Católica, na área de ginecologia, que a relação médico-paciente é um passo importante para melhorar, para aliviar e até para a cura do paciente. Sem dúvida. No momento em que o médico não tiver a ideia do relacionamento médico-paciente, a coisa vai para o brejo. Tanto para o sucesso do tratamento, como até para a própria cura do paciente. Nós temos 2 motores importantíssimos para a prática médica: empatia e compaixão. Sem estes motores, nada feito. Porque, afinal, o paciente não é uma máquina.
na qual você aperta um parafuso, regula uma válvula, troca um rolamento. É muito, muito, muito além disso. Tá? Então, empatia e compaixão. Esses são dois motores que nos conduzem, que nos fazem acordar pela manhã, ter disposição, ter ânimo para ir para o nosso consultório, para a nossa sala de cirurgia, para o bloco, para a sala de parto, com aquele desejo, meu Deus, que eu hoje possa fazer o melhor. E à noite deitar a cabeça no travesseiro e dizer, se o universo me chamar essa noite, terei cumprido a minha missão. Este é o ponto. Exatamente. Poder acordar com entusiasmo e o médico deitar a cabeça à noite no travesseiro em paz. Em paz. Com o que ele fez. Esse é o caminho. Pô, o pessoal do AMPcast, estamos no mês de setembro, comemoramos aí o Setembro Amarelo e o Setembro em Flor. Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Bem pensado, e Setembro bem em Flor, comemoramos, é uma alusão, na verdade, um alerta aí para os tumores ginecológicos. Vocês acham aí que é importante a gente sempre ressaltar para os pacientes isso, ou é uma tecla muito batida? Qual a opinião de vocês? Eu não acho que seja muito batida, não. Eu acho que... Porque falar sobre suicídio, vamos falar sobre suicídio. Suicídio é uma situação, é tabu, mas a gente vence o problema enfrentando e não fugindo dele. Então, quando se diz, se você está pensando, mesmo um pouco de longe, em tirar a própria vida, para e corre para alguém que possa ouvir você. Hoje existem, inclusive, centros Sim. de atendimento gratuito 24 horas por dia, 7 dias da semana, no telefone. Procure alguém, tá? Alguém que possa ouvir. Porque, às vezes, as pessoas acham que o que está ouvindo tem que dar conselhos. Não, o fato de ouvir já ajuda. E pode aliviar muito, muito a pressão interna. Sem dúvida. Tem que se falar no assunto, tem que se debater isto, tem que trazer à tona, porque a gente só limpa um porão fazendo entrar luz, ventilando. Então, os porões da mente, os pensamentos mais obscuros, eles têm que ser iluminados, têm que ser percebidos, detectados, para poder receber ajuda. Eu bati nesse ponto porque justamente é um dos papéis aí da nossa sociedade médica, é justamente alertar sobre os riscos, tanto de suicídio, e principalmente alertar o paciente sobre sinais e sintomas, né? Sim. Prevenção, quando a gente coloca lá no Aurélio, no dicionário, prevenção primária, prevenção secundária, né? A prevenção primária é identificar os fatores de risco, né? Remover os fatores de risco, e a prevenção secundária é você identificar precocemente e conseguir tomar alguma atitude. E eu vejo que na área dos tumores ginecológicos, né, muitos pacientes não se atentam aos sinais e os sintomas que o corpo está apresentando. Então, uma mulher na pós-menopausa, não é normal sangrar na pós-menopausa. E o senhor sabe muito bem, voltei a menstruar, voltei a ser mocinha, né? E ao mesmo tempo que ela está achando aquilo normal, achando engraçado, é um alerta muito grande. Eu acho que a gente tem o papel de comunicar a sociedade quanto aos sinais e sintomas, tanto de suicídio quanto... E no mês que vem teremos um mês alusivo aí ao câncer de mama, sim, nos meses de novembro próstata e dezembro câncer de pele. Eu acho que o nosso papel fundamental é sempre alertar a sociedade, a comunidade e nunca parar de incentivar as campanhas de prevenção. Acredito que a prevenção e a informação são as melhores formas de combater aí os danos mais avançados das doenças, né? Eu vejo que esses meses que estabeleceram, o mês amarelo, o mês azul, o mês rosa, né? É uma sacudida nas pessoas para fazer a prevenção. Mas a prevenção tem que ser feita continuamente. Quer dizer, tem que se fazer ao menor sintoma que tenha para uma determinada doença, vá procurar o médico. Não, isso é normal. Acabaste de falar,
uma mulher pós-menopausa, sangra, ela vem colocar, voltei a menstruar. Não, ficou mocinha de novo. Isso não é menstruação, não é um fenômeno cíclico. Isso aí é um sangramento pós-menopausa que tem que ser investigado. Podemos ter um câncer de endométrio associado aí. Né? Então, hoje nós temos uma gama de exames modernos que se diagnostica muito mais precocemente qualquer tipo de patologia maligna, né? Exatamente. Acho que a importância aí tá sempre alertar e não deixar essas datas aí de serem lembradas sempre junto à comunidade. Né, isso que o Dr. Silvio falou, a detecção precoce, hoje nós temos uma tecnologia extraordinária. Se compararmos a data de fundação da nossa associação médica com o momento atual, eu acho que se o Dr. Franklin voltasse hoje, ficaria em êxtase. Né? Ele que era psiquiatra, por exemplo, qual era o arsenal terapêutico que ele tinha em suas mãos? Puxa vida, se compararmos hoje, não era nada na época, era muito pouca coisa. Década de 40, puxa, recém estava entrando o antibiótico. Sim. A penicilina recém estava chegando. Estava chegando, é Né? verdade. Os psicofármacos vieram depois, já estavam iniciando algumas coisas. Eu me lembro da década de 60, 50, era Equanil, Miltown, fármacos. Depois vieram os tricíclicos, mipramina e outros tantos. Né? Então, hoje, o arsenal terapêutico é imenso, os métodos de diagnóstico são maravilhosos, ainda queremos mais, é lógico. Né? Aliás, o meu sonho, fazendo um momento de relaxamento, o meu sonho é ter em mãos o equipamento de bordo da nave Enterprise. A ficção nos mostra coisas. Quem já assistiu Jornada nas Estrelas, observe que a bordo da nave Enterprise tem um equipamento que o doutor, médico de bordo, utiliza. É um scanner. O paciente deita, o scanner faz toda a leitura. Eu não duvido que estamos perto disso, de um scanner de corpo inteiro. Temos, por exemplo, o PET scan, que é um recurso importante, mas aquele da nave é mágico. Como hoje o Dr. Franklin diria que é mágico o que a gente faz. É uma questão de salto, né, evolutivo. Então, eu acredito que em breve talvez não precisemos nem coletar sangue para fazer as provas, a maioria das provas que nós temos. Né? Então, as coisas estão assim. Há uma evolução tecnológica muito grande e nós estamos sempre tendo que nos manter atualizados. O médico que não lê, que não estuda todos os dias, corre um grande risco de ficar para trás. Porque o volume de conhecimento, né, doutor Felipe, está dobrando a cada ano. É uma coisa extraordinária. Você pega, por exemplo, uma das plataformas mais importantes de atualização, que é o UpToDate. Se você pega o UpToDate e estuda mensalmente o mesmo tema, você vai notar diferenças. As informações novas que estão chegando. Então, esses avanços não pode ser esquecido. Já que esse assunto foi tocado, a gente está enfrentando agora uma nova era, que é da inteligência artificial. Certo. Gostaria de saber de vocês, assim, não é um questionário, nem estou perguntando, mas gostaria de compartilhar com vocês. A gente vê que em muitas áreas, principalmente radiologia, quanto mais a gente dá informação para a inteligência, né, uma tomografia de tórax, a gente dá os padrões, né, e esses padrões são alimentados. E a gente tem um índice de assertividade muito maior. A gente sabe que o olho humano tem uma capacidade de detectar tons entre o branco e o preto, limita ali uma capacidade, sim, tantos tons. Uma faixa. Uma faixa, né? E a gente sabe que o computador tem uma faixa várias vezes superior ao olho humano em detectar isso daí. Linguagem de máquina que está aprendendo. Exatamente. Quanto mais informação a gente dá. E vocês acham que em algum momento ela pode superar aí a necessidade humana? Quer responder? Vamos lá. Vamos filosofar. Surgiu essa notícia, devem ter lido há talvez 2 semanas, início do mês, que na China
Lá vem os chineses de novo. Que na China foi inaugurado um hospital com uma capacidade enorme de atender um grande volume de muitas pessoas por dia, sem nenhum ser humano. Eu não acredito, mas vamos admitir que seja. Tem máquina para coletar sangue, tem robô para tudo. Eu vou dizer uma coisa, a medicina nunca poderá dispensar o atendimento humano. Eu acho que a inteligência artificial é muito bem-vinda como ferramenta de auxílio. De auxílio, é isso aí. Sem dúvida. Hoje fala-se medicina de precisão. Quando o doutor Felipe tem um plano cirúrgico, ele vai fazer uma cirurgia. Ele se socorre, o doutor Silvio também, se socorrem de informações as mais variadas, desde laboratório, marcadores tumorais, inflamatórios, até imagens de alta precisão, para fazer a cirurgia mais precisa, com menos dano possível aos tecidos saudáveis. Mas vamos entregar o paciente para um robô que vai, por sua conta e risco, só baseado em algoritmos, em programação. Eu não me entregaria. Até porque eu prefiro pensar, e como eu já disse antes, que a medicina exige humanidade. Nenhuma máquina substitui. Empatia, né? Empatia e compaixão. Não tem máquina que faça isso. Essa evolução é algo impressionante. O Valdemar falou no Dr. Franklin, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas pelas narrativas que nós temos, pelo reconhecimento que esse homem foi aqui na cidade de Pelotas, né? Então, lembrando que era um psiquiatra, e ele assumiu aquele hospital lá na antiga Avenida Argentina, Avenida Fernando Osório, que antes era o Sanatório Roxo. Sim. O que tratava no Sanatório Roxo? Pacientes psiquiátricos e tuberculosos. Então tinha duas áreas lá bem específicas, né? Não tinha os fármacos que temos hoje, tanto é que aos poucos, com o crescimento da indústria farmacêutica, acabou praticamente os hospitais psiquiátricos. Os pacientes que têm algum problema são tratados e convivem com a sociedade em geral, que é o correto, e não fazer aqueles isolamentos. Eu tive a oportunidade de pegar, ainda na faculdade, aqueles isolamentos, tanto no hospital no Espírita, né, no Hospital Espírita, quanto lá no Oliveira Leite. Então, hoje, nós temos uma gama de medicamentos que realmente faz com que o paciente tenha um equilíbrio emocional muito grande. É o mesmo da tuberculose. Então, lembram que, no início, antes da nossa associação médica ser criada, havia o pavilhão de tisiologia junto à Santa Casa. Não podia ficar junto, o paciente tuberculoso não podia ficar junto com os outros pacientes. Então, do outro lado da rua, na Santa Casa, tinha um isolamento. E lá ficavam 6 meses, 7 meses, né, com aqueles tratamentos, não sei se não eram empíricos ou não, porque não havia o antibiótico, né? E outros mandavam para as chácaras, né, no alto. O Capão do Leão mesmo era uma das... Acreditava-se que o ar puro que o melhorava. Ar puro... eu fui criado com esse comentário, né, de familiares que vieram de Porto Alegre, vieram de outros lugares, para o Capão do Leão, para o Morro Redondo, compravam chácaras e viviam isolados, porque o ar puro ia curar a tuberculose. Então, e hoje nós convivemos no nosso dia a dia. Lembro muito bem do professor Fuad dizer, estamos caminhando, né, na década de 70, estamos caminhando a passos largos para acabar com o hospital de tisiologia. Os pacientes vão estar em casa e fazendo seu tratamento para tuberculose, que nós vemos hoje, tranquilamente. Claro. Então, houve uma evolução muito grande nessa área. É como tu diz, se o Dr. Franklin chegasse hoje, ia ficar extasiado com a evolução. Eu mesmo, na faculdade, aprendi, né? O professor de neurocirurgia, vinha de Porto Alegre para nos dar aula, doutor Aspesi. Nelson Aspesi. Né? E aquilo me gravou muito, né? Que em cabeça não se abre, salvo em traumatismo.
Hoje está se operando uma cabeça, tirando um tumor, tirando um cisto, tirando um aneurisma. Com o paciente acordado. Justamente. Algumas vezes o paciente é acordado. Acordado, estão fazendo a cirurgia. Começou com a vídeo, hoje a robótica tomou conta, né? Quer dizer, como em várias áreas a robótica está tomando conta, né? Claro, mas com a orientação do médico, não a máquina trabalhando sozinha, como muitos estão pensando. Pois é, isso eu acho que é importante que o doutor Felipe nos fale um pouco, porque este conceito está evoluindo num certo grupo populacional, de que cirurgia robótica é o top. É o top. Eu gostaria de esclarecer, se alguém da população estiver ouvindo, e certamente muitas pessoas vão ouvir esse podcast, a cirurgia robótica é uma cirurgia que veio para agregar bastante. Ela é um método, quem faz a cirurgia é o cirurgião. Sim. Então nós temos a cirurgia laparotômica, ou seja, a cirurgia convencional, temos a cirurgia minimamente invasiva. Dentre elas, nós temos a videolaparoscopia e a cirurgia robótica. Qual que é a diferença da cirurgia robótica para a videolaparoscópica? Na videolaparoscópica, o cirurgião e os auxiliares manipulam as pinças diretamente sobre o paciente, manipulando os órgãos com pinças com monoação. Elas abrem e fecham, você manipula, visualizando uma TV, né, uma tela, com auxílio de uma câmera dentro da cavidade. Já no robô, o médico continua fazendo a cirurgia. Só que ela é dividida em 3 peças, basicamente, 3 aparelhos. Existe o console robótico, que o médico fica num canto, ele pode até estar em outra cidade, já tem algumas cirurgias que podem ser feitas em cidades diferentes. É um console robótico, onde as manoplas são mexidas ou manipuladas pela mão do cirurgião. O cirurgião tem uma câmera tridimensional de imersão, parece que está imersa dentro do paciente, e os movimentos são feitos pela mão do cirurgião e são simulados no braço robótico, que este sim fica sobre o paciente. Então toda a cirurgia é comandada pelo cirurgião. E o robô, ele tem uma inteligência artificial associada. A energia dele consegue ler a impedância tecidual, consegue ter uma leitura de quanto de energia necessita para determinado tecido, para não ter uma queimadura excessiva em determinado tecido, né? Não ter uma lesão térmica tecidual, assim como o movimento das pinças. Como a gente não tem ainda, nos robôs atuais, não tem o tato, eu posso, com esse movimento, esticar continuamente e a pinça pode se perder campo afora, digamos assim. Pode se perder na barriga do paciente. Então o robô, ele consegue ter essa leitura, e no momento que a pinça sai do campo visual, a mão já começa, faz alguns tremores, movimentos, e deixa rígido. Alertando, está fora. Então esse tipo de inteligência protege também, deixando a cirurgia muito mais segura, né? Mas a população, muitos pacientes perguntam, né? Mas quem faz a cirurgia é o robô ou é o médico, né? Então é basicamente isso. É uma cirurgia onde o cirurgião controla as manoplas e o braço robótico vai fazer sim o mesmo movimento que o cirurgião faz, a mão lá dentro faz da mesma forma o mesmo movimento pelo cirurgião. Tem algumas grandes vantagens, que é a visualização tridimensional, a pinça não treme, você não tem tremor, então a precisão dos movimentos é maior. Além disso, você consegue fazer movimentos que com a pinça laparoscópica você não consegue fazer. Então é uma cirurgia que veio aí é um método que veio justamente para trazer benefícios para o paciente e para o cirurgião. Fora o conforto, né, que você faz a cirurgia sentado, numa posição muito mais confortável o tempo inteiro. Pode fazer cirurgias longas aí com um conforto muito grande. E eu não tenho dúvida que as próximas gerações de robôs estão vindo cada vez com mais tecnologia, com mais recursos, agora sim com tato, em alguns casos, né? Você consegue ter o tato na manopla, na mão. Então isso é muito importante, essa tecnologia. E eu vejo que essas áreas estão avançando na cirurgia, na radiologia. Eu vejo que a medicina aí está avançando a passos largos nos últimos anos, muito rapidamente. E talvez um pouquinho de ficção, mas nem tanto assim, a possibilidade de viagens espaciais, a possibilidade vai abrir um campo para esse tipo de equipamento. Porque imagina uma equipe viajando. Marte é o sonho do Elon Musk, né? Eu prefiro ficar aqui, mas
Mas tem gente que está pensando seriamente nisso, né? Agora imagina, você vai levar uma equipe de cirurgiões a bordo? Não vai, certamente não. Mas um robô com um cirurgião em terra, eu não fico imaginando, eu fico tentando imaginar o delay que vai haver, como é que vai ser isso aí. Mas isto, ficção à parte, é um fato hoje, isso é concreto, é real. Está ao nosso alcance, né? Eu vejo que ele gosta da Enterprise, né? Da Guerra nas Estrelas. Não, mas realmente é uma possibilidade. A gente não imaginaria que pudesse haver uma cirurgia que a pessoa possa operar num continente sim, o paciente no de distância, né? E isso hoje isso é possível. Claro, existe um delay de internet, pode ter um pequeno delay, as coisas, mas quem duvida, né? Falando em ficção, existe uma expressão, programação predictiva. Existem cientistas, gente que pensa muito que o cinema é uma ferramenta para adiantar certas coisas. Por exemplo, o personagem Flash Gordon, da década de 40, do cinema, década de 50, utilizava um relógio e naquele relógio ele enxergava, ele recebia, era uma TV, na verdade. Recebia as orientações, né? Isso. Aquela série passava no ano 2000, Jetsons, uma série de desenho. Sim. Existia o celular, alguém falava com um tabletezinho, né? Então a ficção parece que é, na verdade, muitas vezes uma projeção ou uma preparação para uma tecnologia que está por vir. Então, a imaginação é o limite, né? Nós tivemos recentemente uma aula com o Dr. Calil, né, que é um dos responsáveis lá pela inovação da cirurgia na Santa Casa de Porto Alegre, que ele trouxe para a gente também várias iniciativas que já estão acontecendo, dentre elas collabs, né, colaborações aí com algumas indústrias, justamente na detecção precoce, biópsia líquida, cirurgia robótica, simulações. Então isso nos alegra bastante em ver quanto o leque de possibilidades que a gente tem para os próximos anos, né? Então eu fiquei muito satisfeito com aquela palestra. Foi uma palestra no final do ano passado ou no início desse ano, não me recordo direito. No final do ano passado, né? Foi muito importante trazer essas inovações. Por isso que eu acho, mais uma vez, ressaltando a importância aí do departamento científico da MP em trazer pessoas de renome aí com experiência para nos apresentar aí o que vem de mais moderno, o que está acontecendo, e a experiência trocada entre os colegas é muito importante. E dentro desse da nossa programação científica, a gente viu que havia necessidade de fazermos a discussão de casos ou a apresentação de casos multidisciplinar, como tu falaste no início. Tanto é que nós criamos o departamento de patologia e medicina legal. Para quê? Para que numa discussão, numa apresentação de caso, numa palestra, tenham os cirurgiões, o patologista, enfim, todos, o anestesista também, que vão participar de um ato cirúrgico ou de uma determinada assistência ao paciente, estejam juntos discutindo o caso e apresentando as melhores soluções para elucidar o problema. Eu acho isso aí de fundamental importância. Por isso que eu continuo falando, quanto mais juntos nós estivermos, quanto mais unidos nós tivermos, nós traremos um benefício muito maior para o nosso paciente. E o que a gente pode esperar da Associação Médica para o ano de 2025? Quais são os objetivos, os próximos passos? Aí? O que a gente tem de pensamento para o próximo ano? Continuaremos na linha da parte cultural e científica, né? A todo vapor, com mais palestras, com mais conhecimentos, trazendo gente de fora e daqui mesmo. Nós temos muitos profissionais aqui da melhor qualidade que podem nos auxiliar e nos elucidar e ajudar aos alunos e os próprios colegas. E é importante ter algum parceiro assim para colaborar nisso daí? Como é que faz para ser parceiro da associação médica? Eu te pergunto assim, para incentivar uma palestra, assim, como que uma empresa, alguém de fora pode colaborar? De que maneira pode colaborar? Nós temos vários... Boa tua pergunta. Nós temos vários patrocinadores. Nós temos patrocinador diamante, temos o patrocinador ouro e o patrocinador
prata. Né? São valores que essas empresas aqui de Pelotas agregam conosco para que a gente possa manter a atualização científica sempre de primeira ponta. Então, vamos trazer alguém de fora, nós temos que pagar. Né? E claro que nós vivemos, a Associação Médica vive da colaboração espontânea dos seus associados. E hoje, com a evolução das coisas, com novas tecnologias, realmente, e com as despesas cada vez maiores, nós não teríamos condições se não tivéssemos esses patrocinadores que fazem. E temos os apoiadores também, com uma quantia menor por mês, que apoiam a Associação Médica de Pelotas. Então, isso é que nós temos e cada vez estamos procurando mais. E deixa eu lhe perguntar, é muito caro assim a mensalidade para o médico? O médico paga uma mensalidade muito alta assim? A mensalidade para o médico na Associação Médica de Pelotas é R$ 65,00 por mês. É um valor simbólico, né? É um valor simbólico. E como é que eu faço para me associar à MP? Sou médico novo na cidade, quero conhecer a Associação Médica, como eu faço para ser sócio? Uma das primeiras coisas que nós fizemos quando assumimos foi procurar as direções das duas faculdades de medicina. Fui em contato direto, pessoal, com a diretora da Medicina da Federal, a doutora Julieta, fui diretamente no diretor da Faculdade de Medicina da Católica, o Caio Otávio, e aí apresentamos a associação para eles, pedindo que eles, então, fossem nossos parceiros junto aos alunos, junto aos professores, para que viessem, e isso tivemos um bom resultado. Da mesma maneira que aquele que não é filiado, não trabalha em hospital, se formou médico e queira participar da nossa associação, é só procurar a nossa sede ali na 15 de novembro. Ou pela rede social. Pela internet. Ou pela MP Digital. A MP Digital. A MP Digital. Como Claro. todas as nossas palestras, nossos simpósios, todos estão nas nossas redes sociais. E lá tem o link para clicar e se inscrever. E uma pergunta assim, para quem não conhece, então, vamos resumir para quem não conhece. Quantos departamentos nós temos então na Associação 23 Médica? departamentos nós temos em atividade. Em atividade. E como que funciona assim um departamento? Quantas pessoas tem que ter obrigatoriamente? Tem que ser na área, por exemplo, do departamento de cirurgia, formado por cirurgiões? Não tem que ter número. Tem que ter um número mínimo para ter o departamento. Nós temos que ter no mínimo 5 médicos com RQE, que é o título de especialista, para poder dirigir o departamento. Os outros que se interessarem no departamento, a participar do departamento, não precisa ter especialização. Ele vai participar do departamento. Qualquer um dos departamentos. Então, nós, por exemplo, o departamento de patologia, nós criamos por quê? Porque temos 5 patologistas com título e deu para criar. Estamos tentando, e esse ano vai sair, o departamento de mastologia. Nós vamos separar a mastologia da ginecologia. Então, por quê? Porque é uma especialidade que veio com força total. Então, nós precisávamos 5 especialistas e não tínhamos os 5. Tínhamos 4. Chegou agora na nossa cidade mais 2 médicas especialistas em mastologia e já vamos então criar o departamento de mastologia. Então é mais um departamento para somar na atividade científica e cultural da nossa associação. Que bacana, né? São 23 departamentos, quase montando o 24º departamento. Temos 5 ligas acadêmicas das 2 faculdades de medicina, né? Então uma sociedade super ativa aqui, né? Uma associação com uma atividade científica, cultural super importante. Intensa, né? E agora trazendo, junto aos associados e à comunidade, mais um meio de comunicação que é o AMPcast. E uma coisa importante, né? Em toda essa evolução da Associação Médica, então vejam vocês que quando os médicos adquiriram a nossa sede própria, foi na construção do edifício Itatiaia, que foi em 1956, 58. E em 1965 foi quando foi inaugurada a nossa associação médica lá no edifício Itatiaia, que estamos até hoje. Está obsoleta, está pequena, está apertada, nós não temos espaço para fazer 2 atividades juntas. Então, é outro desafio. 2025, quem sabe? Quem sabe. Nós estamos na busca de uma sede maior. Então, nós estamos aí trabalhando, né, firmemente
para que a gente possa ter um local para que tenha 2 ou 3 atividades dos departamentos. Criamos os departamentos, mas a sala ficou pequena. Nós vamos ter que aumentar a sala. E para aumentar a sala, nós vamos ter que sair dali. E para sair dali, nós estamos tentando negociar alguma coisa. Uma gestação em curso. Nós estamos com uma gestação em curso e queremos acelerar. Então, eu acho que nós queremos encerrar o nosso bate-papo aqui, né? Como eu digo, foi rápido, não me dei nem por conta que o tempo passou. Foi muito bom contar com a colaboração desses 2 amigos e diretores da nossa Associação Médica e dizer a todos que nós estamos à disposição. Vamos continuar com essa atividade. Nós já teremos para o mês que vem, né, atividade já programada e a todos e nos meses subsequentes também estaremos aí com esse AMP Cast. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite e até o próximo episódio. Saúde e paz.